A hortaliça que você produz ou a hortaliça que você consome tem um alto valor nutritivo? Como que você sabe isso? Pela aparência, que ela está bonita, que ela está grande? Ou então porque você produz aí na sua casa, na sua chácara, usando somente esterco, você não usa agrotóxico, você só põe composto orgânico? Será que isso realmente é suficiente para você poder afirmar que a sua hortaliça, o seu alimento tem um alto valor nutritivo? Quando eu falo em valor nutritivo aqui, eu quero dizer que essa planta ela tem um alto valor biológico, né? Na agroecologia ela é classificada como alto valor biológico, tá? Na ciência mais convencional, na agricultura mais convencional, a gente tem chamado isso de um alimento biofortificado, rico em nutrientes, que vai trazer alguns minerais na sua alimentação que pode melhorar a sua resistência à doença, a sua resistência física, né, do seu corpo como um todo. Então, hoje eu vou desmistificar isso e você vai ver que o que você está produzindo ou que você está consumindo pode não ter esse valor que você acha que tem. Vamos lá então? Então a primeira coisa que a gente tem que ver se para a planta estar nutrida é o solo. Um solo que está doente, que está com falta de nutriente, ele não vai conseguir nutrir uma planta. Agora, se o solo ele está com bastante nutriente, se ele está com nutriente em quantidades equilibradas, se ele tem grande quantidade e diversidade de micro-organismos, que a gente chama de microbioma, aí sim você vai conseguir ter uma planta de alto valor biológico. Para você ter uma ideia, um vegetal ele precisa de 13 elementos químicos essenciais. Se faltar um desses elementos químicos durante o ciclo de vida dela, ela não vai completar o ciclo de vida e vai morrer. Então não pode ter ausência de nenhum desses 13 elementos químicos. Alguns elas vão precisar em maior quantidade, né, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, né? E outros elas vão consumir em menores quantidades. Mas apesar de ser menores quantidades, não quer dizer que tenha funções menores, não. Os micronutrientes, eles consomem em baixíssimas quantidades, mas ele é importantíssimo no crescimento, desenvolvimento e saúde da planta. Então, os micro-organismos é o boro, o zinco, o ferro, o cobre, manganês, molibdênio, tá? E depois a gente vai ter ainda os elementos que não são essenciais, mas são benéficos, né? Que é o selênio, silício, tá? Então vai ter alguns, o cobalto, então alguns outros. Esse daqui eu estou falando só dos nutrientes, dos minerais, né? Que elas precisam. Então quando você coloca lá o seu NPK, você está colocando nitrogênio, fósforo e potássio, 3. Mas só aqui eu já falei que são 3 essenciais, mais 3 que são benéficos, né? Então olha quanto que a gente precisa. Ah, mas eu coloco esterco. Ah, mas eu coloco composto. Será que o seu esterco tem todos esses nutrientes em quantidades adequadas? Eu já vou te afirmar que não, tá? Então o composto orgânico, aqui na minha horta eu uso composto orgânico. Se eu colocar somente o composto orgânico do jeito que eu faço aqui, pegando folha, poda de grama, resto de alimento, eu tenho os nutrientes necessários para a planta e não preciso pôr mais nada? Não, vai faltar mineral nesse solo e vai desequilibrar. O desequilíbrio vai gerar o quê? Vai gerar ataque de praga e doença e vai gerar uma planta com baixo valor nutritivo. Então pode ser que visivelmente eu olhe, o tomate, ó. Você vai comprar assim ou você vai consumir o tomatinho assim? Na hora que você olhar assim, ele tá bonito, tal, você não vai perceber. Visivelmente, muitas vezes você não percebe. Olha, aqui está um tomate com falta de boro, ó. Então, olha, aqui, ó, ele não desenvolveu, ele não cresceu. Então, aqui é visível a falta, mas aqui não é visível. Então, se eu te der esse tomate para você comer, e falar assim, olha, esse daqui é da minha horta orgânica, você vai achar que você está comendo um alimento maravilhoso. Mas, ó, às vezes a deficiência está oculta. Ela pode não estar assim, ó,
Se eu der esse aqui, você vai falar, nossa Mariana, mas esse daqui tá estranho, alguma coisa ruim tem aqui nele, você não vai saber o que é, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Agora esse daqui não. Então, da mesma forma que quando você vê uma pessoa, aquela pessoa está lá, ativa, vivendo, fazendo as coisas dela, aí ela vai fazer o exame de sangue dela, ela vai ver que ela está faltando ferro, que está faltando vitamina D, que tá sobrando gordura, que está com colesterol. Então, você não consegue visivelmente ver, você precisa de um exame, né? Então, a planta é a mesma coisa. Quando você faz um exame, uma análise foliar, você pode mandar no laboratório fazer uma análise foliar, você vai ver o que tem e o que está faltando, tá? Mas mesmo sem análise foliar, você consegue ver visualmente, ver algumas deficiências, como essa que eu te mostrei aqui do boro. Então aqui eu já sei que está faltando boro. Mas algumas você não consegue ver, você nunca vai ver, nem quando você comprar. E às vezes, talvez por não conhecer o que ela realmente precisa, você também não vai saber se aquele fruto ou se aquela folha vai estar nutrida ou não. Então, a primeira coisa é você fornecer na sua horta, fornecer para suas plantas esses minerais que são essenciais. Como que a gente fornece esses minerais? É através da adubação. Então você faz a calagem, que é a adição de calcário. Então na adição de calcário você vai colocar o cálcio e o magnésio, que são 2 elementos essenciais. E além disso você vai ajustar o pH. Então você ajusta o pH para receber a adubação. Aí depois você vem com o fosfato. Se você colocar o fosfato na forma de termofosfato, você vai estar oferecendo fósforo, cálcio, silício, tá? E dependendo da fonte que você usar de termofosfato, né, que você tem várias marcas e você pode comprar, ainda vai vir já com boro, tá? Vai vir com outros elementos, zinco, vai vir com alguns micronutrientes junto, que você vai adicionar ao solo também. E depois você vai colocar o seu esterco, depois você vai colocar o seu composto. Se você usa o NPK, você vai colocar o NPK, então você tem que aumentar isso. E depois você pode fazer também algumas adubações foliares com alguma cauda que seja rica em micronutrientes. Então é muito essencial que você coloque os micronutrientes. Por quê? Eu faço composto através da minha poda de grama. O meu gramado, ele não vai ter os nutrientes necessários, ele não vai ter aqueles micronutrientes que a planta vai precisar. Como que eu sei disso? Porque a gente está aqui no Brasil, uma região que é de clima tropical, subtropical. Os nossos solos, eles são solos mais velhos, intemperizados, ou seja, já bateu muita chuva, já lavou esse solo. Então os nossos solos, em geral, aqui, eles são pobres em nutrientes. Eles são solos mais ácidos, mais ricos em alumínio, em ferro. Então, apesar de ser a gente ter aqui um clima muito bom, né, ter bastante chuva, bastante coisa para a gente poder plantar, né? No Brasil a gente consegue ter muitas safras, mas a gente precisa muito da adubação eficiente para poder contornar esse intemperismo, né, esse envelhecimento que ocorreu nos nossos solos ao longo de milhões e milhões de anos. Tá? Então a primeira coisa é a gente colocar todos esses nutrientes de forma correta e equilibrada, não pode ter excesso e nem pode ter a falta, tá? E outra coisa que a gente precisa muito saber fazer é o manejo do solo. Por quê? Se eu colocar todos esses nutrientes no solo e deixar ele de qualquer maneira exposto, né, sem cobertura morta, sem uma cobertura de palhada em cima, ele vai receber uma alta insolação, ele vai esquentar, não vai ter o crescimento dos micro-organismos. Aí vai acontecer o que? Essa planta ela não vai conseguir absorver esses nutrientes da forma que ela poderia. Então, são 2 coisas essenciais, você oferecer esses nutrientes e deixar o solo em condições que cresça e reproduza uma grande diversidade de micro-organismos, formando uma microbiota muito diversa e eficiente para transformar tudo aquilo que a gente colocou em nutrientes para a planta, numa forma que ela possa conseguir, que ela possa absorver. Então, no total, a gente tem que oferecer 13 tipos de nutrientes, de minerais para as plantas. Fora isso,
os micro-organismos vão oferecer mais quase 20, 25 substâncias que ela também precisa. Então, somando tudo isso, a gente vai ter aí mais de 30, 35 tipos de substância, né, entre mineral e substâncias orgânicas que ela vai conseguir absorver e vai ficar uma planta nutrida, rica, de alto valor biológico, né, biofortificada. Então são plantas que quando você consome, você sente o sabor que é diferenciado, ou então o aroma, né, o cheiro é muito mais forte, é muito mais evidenciado e não vai ter tanta ocorrência de praga e doença. Por quê? Quando a planta está em desequilíbrio, começa a ser atacada por micro-organismos, né? Fungo, bactéria, vírus, praga. Por quê? A natureza, ela sabe quais plantas que estão doentes e quais não estão. Então, toda planta que é doente, a natureza tende a eliminar. Então, se você tiver uma planta aí que começou a dar deficiência, que começou a dar algum problema, você pode saber que toda praga vai atacar mais aquela planta. Por quê? A natureza ela tende a eliminar os mais fracos, ela tende a eliminar os doentes e permanecer os mais fortes. Assim é feita a seleção natural. Então, o solo tem que estar sempre coberto com uma palhada, não pode ter temperaturas mais altas do que 30, 32 graus no solo. Se o solo esquentar muito, passar dos 32 graus, a água que também está no solo, ela esquenta junto. Quando acontece isso, a planta já não absorve mais a água. Então, às vezes você vai lá na sua horta, você observa que você ligou a irrigação, ou você fez a irrigação, o solo está úmido, mas como está muito intenso o sol, muito calor naquele dia, a planta está murcha, mesmo tendo a água lá. Por quê? Quando chega essa temperatura no solo, ela já não consegue mais absorver a água e ela vai começar a perder água para a atmosfera. Então, você tem que deixar o solo sempre coberto. Além disso, uma temperatura do solo aí entre 20 e 25 graus favorece o crescimento e a proliferação desses micro-organismos. Tá? Então, esses micro-organismos, eles gostam desse tipo de temperatura. Outra coisa que ajuda muito no manejo de solo é a rotação de cultura. Se você plantar somente um tipo de cultura, somente alface durante muito tempo sem fazer uma rotação, esse solo pode ficar esgotado de determinados nutrientes que a alface tende a absorver mais. Então a alface ela vai consumir muito nitrogênio. Então você vai lá e começa a produzir alface uma atrás da outra. Chega uma hora que esse solo vai ficar esgotado desse nutriente. E eu não falei para você que o solo tem que ficar equilibrado, com quantidades equilibradas de nutrientes, de nitrogênio, fósforo, potássio, todos aqueles que eu falei. Aí uma abelha aqui. Todos aqueles que eu falei. Então, se você plantar só alface, você vai acabar tendo o maior consumo de algum nutriente ou outro, porque a planta, as plantas, né, elas têm preferências, dependendo da planta, ela vai absorver mais um nutriente ou mais outro nutriente. Então, se você fizer uma rotação, agora eu coloquei alface, então a alface vai absorver muito nitrogênio e cálcio, por exemplo. Depois eu venho com a cenoura, que ela vai absorver uma quantidade maior de potássio. Então você vai revezando para que aquele solo continue equilibrado. Da mesma forma, os micro-organismos. Os micro-organismos, estou de olho na abelha aqui, ó. Os micro-organismos, eles são muito específicos quanto à colonização de determinadas raízes. Então, por exemplo, assim, as leguminosas, né, que é feijão, as ervilhas, elas conseguem fazer associações com algumas bactérias de solo que são capazes de pegar o oxigênio, o nitrogênio da atmosfera, né, um gasoso do ar, e transformar esse nitrogênio numa forma química que a planta consegue absorver. Então a planta fornece a ela alguns açúcares, algumas coisas que para ela precisa viver, né, para sustentar ela, e ela, em contrapartida, vai oferecer o nitrogênio para a planta, de uma forma que ela consiga absorver. Então, assim é feitas as associações, e cada planta faz alguns tipos de associações mais específicas. Então, quando você faz a rotação de cultura ou você faz o consórcio, né, que você planta diferentes culturas próximas uma à outra, você aumenta essa diversidade. Então, é assim que a gente vai fazendo
o manejo do solo, sempre com o objetivo de aumentar a população, deixar o solo numa temperatura mais baixa, né, entre 20 a 25, nunca alta, e aumentar, sempre melhorar a quantidade e equilíbrio desses nutrientes. Igual aqui, essa minha planta, ela tá com desequilíbrio, tá faltando o boro. Então aqui eu tenho feito aplicações de boro via foliar. Então aqui eu produzo um nutriente, eu produzo um adubo foliar e eu vou aplicando aqui. Então essa é a grande vantagem da gente poder produzir um alimento em casa. Quando você produz o próprio alimento, você tem controle quanto à adubação, você sabe se aquela planta realmente... Ai, tô assustada porque tem uma abelha de todo tamanho aqui. Você sabe se aquele alimento está com uma deficiência ou se ele está equilibrado. Porque você que fez, você que sabe. Agora, quando você compra um alimento, ele pode estar bonito, aquela pasta pode estar maravilhosa. Ela pode estar rica em nitrogênio, mas ela não vai ter os micronutrientes. Por quê? Muitos produtores, quer dizer, a maioria dos produtores não utiliza adubação de micronutriente. Primeiro é porque não sabe utilizar e segundo é um custo. Os micronutrientes, eles custam mais caros. Para você fazer a aplicação do micronutriente, você vai gastar com a aplicação em si, né, que alguém vai ter que fazer, e o micronutriente, ele é um produto caro. Então, nem todo mundo usa. As pessoas, né, evitam, igual, por exemplo, hortaliça. É muito difícil você ver alguém que produz hortaliça e que vai fazer pulverização com micronutriente. Porque você vai conseguir produzir uma alface bonita, viçosa, né? Inclusive, se ela tiver com deficiência de cobre, ela vai ficar maior ainda. Você vai falar, nossa, olha o tamanho da alface, que gigante. Mas, na verdade, aquilo foi induzido por uma deficiência. Quando você tem muito nitrogênio e pouco cobre, tem essa tendência a ter alimentos, né, e plantas gigantes, enormes. Mas aquilo ali é uma deficiência. Você vai achar que está abafando, mas na verdade você está consumindo um produto que não vai te trazer aquela nutrição que você deveria ter com ela. Então, muitas vezes a pessoa, ela come, ela tem a saciedade, ela ganha peso, tudo, mas ela não está nutrida. A nutrição é outra história. Da mesma forma a planta, você olha a planta, ela está produzindo, mas ela não está nutrida. Então, uma planta nutrida é outro valor, é outro sabor, é outro aroma e não tem esse tanto de ataque de praga e doença que você percebe. Então, quando as pessoas às vezes falam, mas isso daí é fácil, é só jogar esterco e boa que isso daí vai dar, vai nascer, vai mesmo. Mas para quem quer produzir o próprio alimento com um valor maior, com uma nutrição melhor e ter a longo prazo uma melhoria daquele solo, né? Porque tudo isso o solo só melhora a longo prazo. Então, o manejo de solo ele acontece você vai ver o resultado daqui 5, 7 anos, o que você começou a fazer hoje. Então, quanto antes a gente começar, antes a gente vai atingir um equilíbrio daquele solo. E hoje em dia, olha, a gente está em pleno inverno, eu posso olhar no meu termômetro agora, vai estar mais de 35, 30 graus. Cada vez mais vai ter essas variações loucas de clima. Aqui no inverno já teve 40 graus, já teve geada, já teve granizo. Então as plantas elas entram em estresse, é comum, elas vão entrar, cada vez mais elas vão entrar. Então se a gente não cuidar, começar a cuidar do solo agora, a gente não vai conseguir mais produzir em breve. Então vai ter muita área que não vai ser mais possível produzir, porque não vai mais ter condições de manter um solo saudável. Então comece agora a cuidar do seu solo, coloque palhada, cubra, procure saber quais são os nutrientes, como é que faz a adubação. Eu tenho vários vídeos aqui explicando, tá? Então comece já e assim você vai melhorar muito a sua saúde. Porque se você consome os nutrientes, você é como a planta. Se a gente está bem nutrida com nutrientes mesmo, com os minerais ali, você vai conseguir ter muito mais resistência à doença, à gripe, essas coisas todas que a gente tem aí, tá? Então, é assim que eu tento, aqui na minha casa eu produzo o meu próprio alimento e é com esse princípio que
eu tento deixar meu solo saudável e produzir as hortaliças aqui de casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto que, nossa, poderia ser um curso apenas só disso, tá? Tem muita coisa para falar, mas vocês já devem ter com isso já uma noção melhor e na hora de comprar um produto ou produzir, se você consegue produzir, mais fácil ainda, tá? Então é melhor, mais fácil você produzir um produto assim do que você comprar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.